Qual o verdadeiro sentido da palavra imortalidade? Pode ser mais simples do que se pensa. Enquanto nossas ideias e valores permanecem, um pouco de nós sempre estará vivo. Sempre que deixamos uma boa mensagem para gerações futuras, plantamos uma semente de nossa presença. E essa semente germina em ideias e boas ações no coração de muitas e muitas pessoas. Que passam a outras pessoas e outras e depois mais outras. É assim que, mais do que se tornar uma grande empresa, a Cecil procura algo maior. Ser uma grande empresa de laminação não é o suficiente. Crescer só tem sentido se, ao unir o passado e o presente, for possível criar um futuro melhor para as pessoas. A nossa história começa em 1892, em uma pequena cidade do sul da Itália chamada Sasso di Castalda, onde nasceu o Sr. Miguel Langoni, que ainda jovem, em 1908, veio para o Brasil. 16 anos ele veio para o Brasil porque a situação lá era muito triste, muito difícil. Tinha o pai dele que estava na Argentina, mas a viagem foi muito difícil e ele chegou em Santos. Ele disse para o cunhado, eu vou descer aqui. Naquela época, isso era, acho que era 1908, era fácil descer e ficar por aqui mesmo. E tinha muitas encomendas, essas medalhas comemorativas, né? Ele fez de várias pessoas, aquele Armando Salles Oliveira, ele fez um medalhão da aviação, da Revolução de 32. Ele tinha um amigo que era um major do Exército e ele perguntou se meu pai faria botões para as fardas e fivelas. Ele começou a fazer e foi o que ajudou muito ele, porque ele tinha um volume grande de encomendas, né? Era o único fornecedor do Exército. Nesta década, entra na nossa história outro importante personagem, o Sr. Giovanni Battista, que deu novos rumos ao que viria a se tornar a Cecil. E meu marido tinha muita visão, tanto técnica como comercial, né? Pegou uma época que ele teve que pegar essa empresa do meu avô que estava quebrada, então ele apostou tudo que ele tinha, então ele já começou tendo que ter pulso muito forte, então ele teve que sempre o tempo inteiro se proteger de tudo para se manter vivo. Ele era uma pessoa que encarava o trabalho acima de tudo, que pelo trabalho ele alcançava os objetivos. Ele adorava o trabalho dele, né? Ele sempre encarava como desafios, ele tinha uma visão de futuro, ele não tinha medo de errar, de fazer novos investimentos. Ele era um homem que ele verticalizava tudo. Ele gostava de fazer desde o primeiro servicinho, que vamos dizer, um projeto, e a gente executar tudo até fosse o que fosse o trabalho. Ele era um apaixonado pelo trabalho, né? A dedicação dele sempre foi muito grande. Ele começou pequenininho e hoje deixou pra gente uma empresa grande, bem formada, bem consolidada. A fusão com a laminação de metais Langoni, em 1970, foi a base para expandir a sua participação no segmento de laminação de metais. É um mercado que cativa, né? Você tem N utilizações dele. O preço do cobre é uma novidade, todo dia ele sobe, desce. Fora isso, ele é um material 100% reciclável. Falando em meio ambiente, ele só se transforma. Você vai transformar ele num produto que vai ser usado no mercado, que vai ser transformado de novo. A Cecil sempre foi uma empresa que cresceu muito, tanto de implantação de máquinas novas, como da ampliação da fábrica. Esse ano nós estamos com um programa extenso de reforma de quase toda a fundição, de modernização da fundição. Então é um trabalho bem grande que nós temos para esse ano. E com certeza no próximo ano nós vamos ter outro programa desse, que a gente senta aí com a Antonieta, o João, o Paulo, e estabelece o plano e vamos tocar ano adentro. Eu falo para todo mundo, nos últimos 2 anos que
eu assumi com o falecimento do meu pai, me nasceram muitos cabelos brancos. Mas graças a Deus a gente tinge, então não tem problema. É assim que a Cecil hoje, com mais de 50 anos de atividades, convida seus colaboradores, fornecedores e clientes para escrever outras décadas de história. Cecil, 50 anos. O trabalho é a base para que tudo aconteça, para que tudo se realize, para que você possa ter futuro, para que você possa dar futuro, para que você possa auxiliar as pessoas, auxiliar a empresa que você trabalhe. Trabalho é uma coisa assim que, vamos dizer, ajuda a gente a crescer, dá satisfação pessoal. Família, conhecimento, prazer, né? A dignidade do homem, o caráter. Eu aprendi com o seu Giovanni que o trabalho é a válvula mestra para se conseguir alguma coisa na vida. E para que isso realmente aconteça, é preciso que se tenha lealdade, é preciso que se tenha confiança mútua. Aprendi a navegar também no mar com ele, torcer para o Santos também. O que eu acho que eu sou muito parecido com ele é que ele era brigão. Brigão no sentido assim, de querer as coisas em ordem, bem feitas, organizadas. E ele não se incomodava de brigar para conseguir colocar na cabeça das pessoas esse tipo de atitude. Ele queria uma máquina funcionando. Essa máquina está aqui até hoje, uma laminadora quente, e passou a noite toda trabalhando para deixar a máquina pronta no outro dia. Ele chegou de manhã, fizeram uma besteira lá, a manutenção fez uma coisa errada, e ele queria pegar o chefe da manutenção. E a máquina é grande, ele ia para cá, o cara ia para lá, né? Ele dava a volta aqui, o cara vinha para cá. Mas assim, né? O gato e o rato, né? E o cara desbaratinando lá, procurando coisa, mas de olho nele e se escondendo. Não teve dúvida. Quando ele veio, que o cara foi, ele pulou por cima do redutor, por cima da máquina, saiu pulando e catou o cara lá do outro lado, pelos colarinhos. Isso aí também foi muito engraçado, né? E falou um monte de palavrão que eu nem vou falar aqui. Ele não gostava que eu dirigisse a empilhadeira. E um dia o nosso empilhadeirista faltou e nós estávamos atrapalhados no setor, era pequeno a área, estávamos com muita matéria-prima e eu peguei a empilhadeira e comecei a dirigir para poder movimentar as cargas. E ele chegou no setor e não gostou, ele só olhou feio, o jeito que ele sempre olhava de longe feio. Meu pai, ele tinha toda essa coisa dura dele, mas ele era um coração de ouro. Então, ele não podia ver ninguém em apuro que ele ajudava. Isso de uma forma geral. Eu falo como pai, como profissional, não tinha um momento que você precisasse dele que ele não te estendesse a mão. O que é fazer uma história? Fazer história é encontrar nas realizações do passado elementos e orientação para seguir em frente. E ao inserir pelo caminho as influências do presente, poder percorrer o tempo num eterno ciclo de renovação. Cecil, 50 anos. Porque o conhecimento, a experiência e o trabalho diferenciado formam o suporte perfeito para o sucesso de uma história. E graças a Deus, ao longo dessas 3 décadas e meia, eu consegui estar junto com a empresa e consegui vê-la crescer e chegar ao ponto que está. E hoje eu consigo enxergar que ela tem um futuro brilhante, promissor pela frente ainda. Ou seja, a família Serveto continua mesmo após a passagem do Dr. Nino, tendo essa visão e trabalhando nesse sentido. E eu espero poder estar aqui ainda mais alguns anos, colaborando e trabalhando junto para que isso aconteça.